CCJ, isso aí. CCJ. Então, lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, ele vai averiguar aquela adequação daquele projeto de lei. Eu estou falando prévio, né? Então, nós não temos lei ainda, nós temos um projeto de lei à Constituição. Tipicamente, isso vai acontecer através do Poder Legislativo na CCJ. Ainda, além do Poder Legislativo, a gente tem o Poder Executivo também pode fazer isso, não pode? E de que forma? O veto. Qual veto? Não, só o jurídico. O político não. Nesse caso aqui é o veto jurídico e somente o jurídico. É o veto jurídico. O veto jurídico é aquele que ele vai justamente avaliar aquela proposta de lei e se ele entender que não está compatível com a Constituição, ele veta e fundamenta nessa incompatibilidade. Vai fundamentar o veto justamente nisso. Se fosse político, ele diria que aquilo atenta às políticas públicas e programas governamentais pensados pelo Poder Executivo. Bom, aí me cabe dizer para vocês que o Poder Executivo e o Poder Legislativo, quando do controle prévio, exercem isso tipicamente ao passo que o nosso saudoso Poder Judiciário vai agir excepcionalmente. Alguém pode me recordar qual é a circunstância em que o Poder Judiciário vai agir previamente para controlar a constitucionalidade de um projeto de lei? Mandato de segurança impetado parlamentar. Mandato de segurança impetado parlamentar, é isso mesmo. Mandato de segurança. Como é que funciona isso? Digamos que um projeto de lei não tem as suas formalidades respeitadas. Você sabe qual é o quórum para uma lei complementar? Maioria absoluta. Se eu votar ela por maioria simples, nós temos uma incondicionalidade. Você concorda comigo? Temos, né? Então, o parlamentar que estiver em desacordo com isso, ele pode impetrar lá no STF, um mandato de segurança. E aí ele vai fundamentar justamente nessa inconstitucionalidade. E aí ele obriga o Poder Judiciário a analisar essa constitucionalidade. E quem vai dizer se é constitucional ou não é o Poder Judiciário. Olha que interessante. Aqui ele vai agir não como regra, mas excepcionalmente. Ou seja, ele só vai agir, o Poder Judiciário só vai agir no controle prévio quando provocado. Ele se mantém na sua típica inércia. E quando provocado ele age e vai agir excepcionalmente, porque não é de sua competência. Não é sua competência típica atuar previamente no controle de constitucionalidade. Certo? De outra forma, o Poder Legislativo, quando leva um projeto de lei lá numa comissão para analisar justamente a constitucionalidade dela, ou o Poder Executivo, quando o Presidente da República veta e fundamenta na sua crença de inconstitucionalidade, nós vamos ter isso também numa atuação típica. Aí o Poder Judiciário, quando provocado por via de um remédio constitucional, vai ser obrigado a analisar. Tá, Terani? Eu preciso explicar o Poder Judiciário de novo. O Poder Judiciário, ele vai atuar excepcionalmente quando for provocado por um parlamentar. Vamos pegar esse exemplo. Nós temos um projeto de lei complementar, correto? Certo? Nós sabemos que na Constituição existem algumas matérias em que o Constituinte, ele decidiu que para essas matérias o quórum vai ser mais difícil. Vai ser de maioria absoluta e não de maioria simples. Aí, ele fundamentou quais seriam essas matérias. Uma dessas matérias está sendo votada. Ao ser votada, ela é aprovada por maioria simples. Nós temos uma inconstitucionalidade, certo? Porque está contrariando o artigo 61 da Constituição. Por ter essa inconstitucionalidade, olha, perceba, já passou pela CCJ? Já. O que ele pode fazer agora? Já passou por essa análise. Ele vai lá reclamar na tribuna e vai impetrar um mandato de segurança, que é o que vai gerar alguma eficácia. E aí, quando ele impetra um mandato de segurança, que é aquele remédio constitucional para proteger direitos líquidos e certos,
ele vai pegar esse mandado de segurança e impetrar no STF, que é quem vai ter competência. Eu estou falando em âmbito federal, estou falando do Congresso Nacional. Eu vou impetrar lá no STF e o STF, que é o Poder Judiciário, é um tribunal, né? É o Supremo Tribunal, ele vai analisar esse mandado de segurança. E qual é o objeto do mandado de segurança? A inconstitucionalidade. Então ele é obrigado a analisar a inconstitucionalidade. Entendeu? A Constituição Estadual é o Tribunal de Justiça, exatamente, perfeito. Tribunal de Justiça. Tudo isso aqui se adequa perfeitamente. Se a gente reduzir as competências, a maior parte das coisas é fácil de compreender. Porque o que é o STF vai ser o TJ. O que é, por exemplo, o PGR vai ser o PGE. Entendeu? É tranquilo de compreender. Mas como cai mais federal, e a gente está em revisão, né? Não estou em aula, estou em revisão, eu vou apontar direto para o federal. Mas se tiver dúvida, me provoca. Compreendemos essa aqui? Como é que funciona o PREV? Quem pode exercer? De que forma vai acontecer? Tá, ok. Mas aí tem o posterior, certo? O posterior, ou repressivo, ele também vai ser exercido pelos três poderes. A diferença está aqui, ó. A diferença está aqui. Quem é que vai exercer tipicamente, quem é que vai exercer excepcionalmente? Quem é que vai exercer enquanto exceção e quem é que vai exercer enquanto regra? É aí que está a grande diferença, está sacado. Vamos seguir a mesma ordem. Vamos pegar o poder legislativo. Poder legislativo. E vamos pensar, em que hipóteses o poder legislativo pode pegar uma norma que já está em vigor e expulsar ela do ordenamento jurídico? Em que momentos? Artigo 62, o que lembra para vocês do artigo 62? É uma medida provisória, uma lei delegada e um decreto autônomo. Show! Medida provisória, está lá no artigo 62. A medida provisória, ela serve para suprir alguma coisa que vai ter caráter de urgência e relevância, correto? Aí o presidente da República vai lá e edita uma medida provisória. O Poder Legislativo tem um X de tempo para analisar isso, são 45 dias. Ele vai analisar essa medida provisória. A medida provisória, ela tem uma jogadinha. A medida provisória, ela entra em vigor na data de sua publicação. E aí que está a jogada. Porque se ela entra em vigor quando é editada, quando ela é analisada pelo Poder Legislativo, ela já está em vigor. Por isso que é controle repressivo e não é controle prévio. Vai ser repressivo porque ela já está em vigor. Já está no ordenamento jurídico. E aí, eles vão analisar. Se eles entenderem que não preencheu os requisitos, né, os pressupostos objetivos do ato, não preencheu, sei lá, não tem relevância, não tem urgência, eles vão lá e sustam essa medida provisória. E ao sustar essa medida provisória, eles estão expulsando do ordenamento jurídico. Eles não convertem em lei. Certo? Aí a colega ainda mencionou lei delegada e decreto autônomo. Lei delegada e decreto autônomo são outras duas espécies normativas de competência do presidente da República. E aí a lei delegada era uma lei que ela fica adstrita a uma determinada matéria. Então, o poder executivo, na figura do presidente da República, até pode legislar, só que pode legislar até a página 2. Se ele extrapolar, vai o poder legislativo e susta a medida. Vai lá e tira a eficácia, expulsa do ordenamento jurídico. A mesma coisa acontece com o decreto autônomo. O decreto autônomo é aquele em que não está vinculado a nenhuma lei. É diferente de um decreto que complementa o fundamento, que é o decreto regulamentar. O decreto regulamentar ele vai complementar uma lei, ele vai regulamentar, realmente. Aqui não. O decreto autônomo ele serve para fundar uma nova norma, independente de qualquer outra prévia, qualquer outra anterior, a não ser a Constituição própria, né? Então, quando ele extrapola as suas possibilidades, ele extrapola a sua capacidade de falar sobre aquela matéria, vai o Poder Legislativo e pode as asinhas dele. Ele faz o quê? Age em controle repressivo. Certo? Vamos pegar ainda o próprio Poder Executivo. Digamos que esse projeto de lei aqui, que ele vetou juridicamente porque ele entendeu que era inconstitucional, caiu. O veto caiu, você sabe que isso pode acontecer, né? Então o veto caiu. Voltou lá e por maioria absoluta do Congresso Nacional
derrubaram o veto do camarada. E aí ele foi para a sanção. E no momento que ele tinha que cumprir, que ele tinha que obedecer essa norma, que ele mesmo vetou porque ele achava que era inconstitucional, ele falou, eu não vou cumprir isso aí. Não vou cumprir porque eu entendo que não é constitucional. E eu me negando a cumprir, ele se nega a cumprir, e se negando a cumprir, o que ele está fazendo? Ele está evitando que uma norma que está em vigor haja justamente por entender que ela é inconstitucional. Então ela vai agir em controle repressivo, ele vai reprimir essa norma. É isso que ele está fazendo, certo? Então aqui eu vou botar. Deixa eu ver cumprir. Uma palavra melhor aqui. Então o presidente vai lá e descumpre uma norma, justamente por entender que ela é inconstitucional. Eu simplesmente uma lei, coloquei inconstitucional aqui, mas evidentemente é na concepção do chefe do Poder Executivo. E assim é que ele vai exercer o controle repressivo. Ponto. Ótimo. Ainda nós vamos ter o nosso saudoso, né? O Poder Judiciário. E aqui já me cabe de pronto falar para vocês que nesse caso aqui é justamente o contrário. Age como exceção o poder legislativo e o poder executivo. E age tipicamente, ou seja, como regra, o poder judiciário. Então, em regra, o controle repressivo é atribuído ao poder judiciário. Quando ele é exercido pelo Poder Executivo, pelo descumprimento da lei que tem inconstitucional, ou pelo Legislativo, quando susta uma MP, quando tira de circulação uma lei delegada, ou um decreto autônomo, ele está agindo excepcionalmente, como uma exceção, certo? Tá, mas e como é que vai exercer o controle repressivo? O Poder Judiciário. E aqui começa a magia. Ele vai exercer através do sistema misto. Ele vai exercer através do sistema misto. O que é o sistema misto? Ele vai misturar dois sistemas de controle diferentes. Um austríaco e um americano. Um surgido lá na Áustria, por um cara também conhecido por nós, que já comentamos hoje, chamado Hans Kelsen. E outro que surgiu nos tribunais americanos, que vai prever uma forma diferente de controlar a Constituição. Então, eu estou falando que ele vai misturar o controle concentrado, que é esse que eu acabei de falar, que também é austríaco, e o controle difuso. Controle concentrado e controle difuso. Importante saber as outras nomenclaturas que levam cada tipo de controle, porque pode ser que não caia a palavra concentrado. E aí a gente precisa saber, certo? Vamos esmiuçar brevemente cada um, brevemente. Posso apagar, né? Alguém pode me dizer a hora, por favor? Vamos lá então, muito brevemente. Controle difuso. Controle difuso também é chamado de via de defesa, também é chamado de interpares, também é chamado de regime direto, tudo isso. Vocês certamente têm acesso a esse material. Eu fiz um material em PDF quando eu apresentei essa matéria para vocês no primeiro bimestre. Depois vão lá, naquele momento que vocês forem revisar essa matéria. Controle difuso. O controle difuso, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o efeito. De cara, o efeito. Qual é o efeito? Interpartes. Interpartes, e ele vai ser ex
ex tunc. Como regra. Essa é a regra. Mas talvez não caia a regra, né? Evidentemente, talvez não caia a regra. Existe um negócio chamado modulação. Então aqui eu já destaco modulação. E lembra vocês que a modulação pode acontecer tanto no controle difuso quanto no controle concentrado. E para que serve a modulação? Ele vai transformar o que é efeito ex tunc em efeito ex nunc. Ou seja, aqui retroagia, correto? Tunc, retroagia. Ele faz com que não retroaja. Porque ele vai avaliar que se retroagisse os efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade, o dano seria muito grande. E por o seu teor de lesividade, ele prefere não retroagir. Então passa a valer a partir de agora. Aí é o caso de lembrar do município de Vila Estrela, que é o clássico exemplo. Nós tivemos mais de um exemplo. Atualmente, inclusive, nós tivemos uma lei que passou por essa modulação. Mas já caiu em prova Vila Estrela. Mais de uma vez. Então, não custa lembrar isso como exemplo típico, né? Vila Estrela é aquele que houve uma eleição que elegeu um número maior de vereadores para a Câmara Municipal do que poderia. E aí, no momento que fizeram o controle de constitucionalidade pela via concentrada, eles analisaram, não, pela via difusa, desculpa, caso concreto. Eles analisaram o caso concreto ali, fizeram por via difusa o controle de constitucionalidade daquele caso e analisaram, realmente tem mais? Só que, se eu anular todos os atos que o excesso praticou, percebe? Eram 9, elegeram 11. Tinham 2 vereadores a mais. Tudo que ele votou, tudo que ele apresentou como projeto de lei, tudo isso estaria inválido se retroagisse os efeitos. Porque não era nem para estar ali. Aí, o que eles falaram? Não, peraí, vai dar muita bosta se a gente fizer isso. Quer dizer, vai dar muito problema. Vai dar muito problema se fizer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que os efeitos não retroajam e passem a valer a partir de agora, a partir de então. Então, eles aplicam o desde já, o ex nunc, ao invés do ex tunc. Isso é modulação. Aí, eu também vou apresentar para vocês um outro exemplo. Que é o exemplo do recurso extraordinário. O recurso extraordinário, vocês sabem que acontece no STF. E quando existe uma declaração de inconstitucionalidade no recurso extraordinário do STF, ou seja, o STF, num caso concreto, disse que determinada lei é inconstitucional, vai ter efeito erga omnes. O que significa erga omnes? Contra todos. Então, não vai ser interpartes, não vai ser só para aquelas partes envolvidas no processo. Nesse caso aqui, vai ser para todo mundo. Certo? Isso aqui é um entendimento até relativamente recente do STF. Ótimo. Pontuo então os efeitos. Pontuo o pressuposto de existência de um caso concreto. Por que eu pontuo isso? Porque isso aqui é uma grande diferença entre o controle difuso e o controle concentrado. No controle difuso nós temos um caso concreto. Uma determinada inconstitucionalidade aplicada a um caso concreto. E aí aqui o controle, a inconstitucionalidade, ela vai ser causa de pedido. E não pedido. Vai ser causa de pedido e não vai ser o pedido. Certo? Dúvidas até então? Vocês não podem errar com a inconstitucionalidade. Não entendi a causa de pedido. A causa de pedido é do caso. A causa de pedido, vamos lá. Lembra lá de processo. Os elementos da ação é partes, pedido e causa de pedido, certo? Vamos lembrar lá do Collor, da época do Collor. Quando o Collor bloqueou as contas poupança de uma galera e levantou aqueles valores, teve uma enxurrada de processos, certo? Quais eram os pedidos daquele processo? Os bloqueios das contas, liberação dos valores. Esse era o pedido. Mas qual era o fundamento, Carlos? Pediu o fundamento que me seja pedido. Qual era o fundamento? Por que eu quero que desbloqueie? Porque o ato do presidente da República é inconstitucional. Então nós temos um caso concreto, controle difuso, nós temos um caso concreto, e dentro desse caso concreto eu quero que se declare a inconstitucionalidade de uma lei para que eu possa alcançar o meu pedido. O meu pedido não vai entrar na justiça, eu ir entrar na justiça e pedir a inconstitucionalidade de uma lei. Porque não me cabe fazer isso. Temos legitimados em controle concentrado. Vocês vão fazer isso em abstrato. Aqui não. Eu quero desbloqueio da minha conta.
quero levantamento dos meus valores, porque o presidente da República agiu de forma inconstitucional. Estou fundamentando meu pedido, e isso é a causa de pedido. Certo? É isso. Mais dúvidas? É o momento. Vamos em controle concentrado. Controle concentrado de cara também já vou para os efeitos. Quais são os efeitos? Erga omnes, como regra, e esse aqui não vai ter exceção. E ex tunc também. Ex tunc é regra. Como regra, uma lei que nasce incondicional, ela sempre é incondicional. Isso aqui é semelhante ao que vocês vão ver em processo penal em breve, ano que vem, no outro ano talvez, vocês vão ver a respeito da árvore envenenada, que uma prova que é ilícita, ela sempre vai ser ilícita. Então, não adianta. Uma lei constitucional, uma lei qualquer que é inconstitucional, sempre será inconstitucional. Ela sempre vai ser inválida. É isso. Então, como regra, ele é ex tunc por isso. Ele vai ter que retroagir porque ele sempre foi inválido. Ele nem era para estar aqui. Então, quando acontece, ela vai ser ex tunc. Mas, quando a extensão da lesividade é muito grande, vai lá, aquele que estiver declarando a inconstitucionalidade, no controle difuso é qualquer juiz, qualquer tribunal, e aqui vai ser sempre os tribunais específicos. No caso federal vai ser o STF, estadual vai ser o Tribunal de Justiça, aí nós podemos ter a modulação. O Tribunal de Justiça pode fazer modulação ou é só o STF? O Tribunal de Justiça pode fazer ou é só o STF? O Tribunal de Justiça pode fazer. O modelo de controle é o mesmo. Tá? Show! Entendemos efeitos, né? Efeitos é cotadíssimo. Aqui não vai ter nem caso concreto e nem vai ser a causa de pedido. Aqui nós vamos fazer ela em abstrato e o pedido é justamente a declaração de inconstitucionalidade. Preciso que vocês estejam atentos. Olha a intimidade com a Constituição, no artigo 103. Preciso que vocês estejam atentos a isso. Se cair, vocês têm que, na hora, abrir a Constituição e identificar que aqui está o rol de legitimados para a proposição das ações constitucionais de controle de constitucionalidade. Certo? Aqui está o rol de legitimados. Ah, mas não está aqui. Então não pode. Se a questão pediu, botou um determinado cidadão lá, e esse cidadão não poderia estar ali, porque não é um legitimado, nós temos uma ilegitimidade passiva, uma ilegitimidade ativa. Ele não pode propor aquilo ali. Ok? Isso caiu, diversas vezes já caiu para vocês esse ano, se não me engano, a respeito disso. Perguntava se deixa eu ver, um deputado podia propor uma ação constitucional. Não tinha uma coisa assim? Não era uma emenda? Não, era uma ação, né? De controle concentrado. Eu acho que tinha uma questão assim, eu não lembro se foi esse ano passado. Como é que é? Isso, exatamente. Era exatamente essa questão. E aí vocês tinham que estar atentos, porque o cara não pode. Quem pode é a mesa ou então o partido representado pode. Então na representação do partido pode. Isso aqui é leitura, só vocês estarem atentos com calma, respirando fundo, fazendo bem devagar a prova, que vocês vão poupar. E aí as ações constitucionais. Vamos pegar 3 aqui já de cara. Vamos pegar a famosa, queridíssima ADIM. O que significa ADIM? Vamos pegar a DPF. O que significa DPF? Isso. E vamos pegar a ADCOM. Significa? Show. A ADIM, ela se divide em 3, não se divide? Qual é a? Genérica, por omissão, e interventiva, ou por representação. Essa por omissão aqui, ela também é chamada de ADO, que é a omissão e descumprimento de preceito fundamental. Desculpa, é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O uso só vai alterar para isso. Certo? Genérica, ela vai bater direto numa lei em abstrato e vai falar essa lei é inconstitucional. Ponto.
Por omissão, existiu uma omissão de uma norma de eficácia limitada, ou seja, ela precisava de uma regulamentação infraconstitucional para ter algum efeito e não teve. Então essa omissão legislativa acabou ocasionando uma inconstitucionalidade. Isso é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E a interventiva é aquela em que vamos ter um ferimento dos princípios sensíveis, estão lá no artigo 34.7 da Constituição, e esse ferimento pode ensejar uma intervenção federal. Mas antes de ensejar uma intervenção federal, ela vai ensejar uma ADI interventiva, ou simplesmente por representação. Por que é por representação? PGR, e nesse caso aqui nós só vamos ter um legitimado, é uma diferença. Isso aqui é importante. Ó, isso aqui nós vamos ter um monopólio do PGR na legitimação ativa. Só o PGR pode fazer essa ADI interventiva. Ele vai falar, olha, meus queridos ministros do STF, nós temos aqui um exemplo de ferimento dos princípios sensíveis. E aí ele vai pedir, então, se for o caso, que o STF ele vai atuar lá para tentar resolver. Se não resolver, vai requisitar, e não requerer, requisitar ao presidente da República que faça a intervenção federal. Qual é a diferença de requisitar para requerer? Requisitar não vai negar. Quando o STF fala para o presidente da República intervém lá no Rio Grande do Sul, ele intervém. Ele não tem opção. Ah, mas o presidente não pode intervir se não for pelo STF? Lógico que pode. Lógico que pode. Mas eu estou tratando aqui de um caso específico. Certo? A DPF, ela vai ser regida, e isso aqui tem que ser claro. Isso aqui é o que é a charada. O princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade. Certo? Ele só vai caber quando não tiver mais nada. Vai caber quando não tiver mais nada. Certo? Então, não cabe a DIN, eu não quero declarar a constitucionalidade, taca na DPF. Exemplo, lei municipal. Lei municipal não pode ter a sua constitucionalidade vergastada, combatida diante do STF por a DIN. Mas, como ela não pode, o que sobra? A DPF. E a DECOM é a ação declaratória de constitucionalidade. Eu quero declarar a constitucionalidade de uma lei. Mas ela já não gosta de presunção de constitucionalidade? Sim, só que é uma presunção relativa. O objetivo dessa ação constitucional aqui de controle, ela vai ser tornar essa presunção absoluta. Então não é mais uma presunção relativa de constitucionalidade. Eu estou dizendo agora que é absolutamente constitucional e não pode mais, nem em ser de controle difuso, nem concentrado, ser combatida essa norma. Certo? A constitucionalidade dessa norma. Vimos controle. Vou direto para o terceiro trimestre, a menos que vocês me apresentem dúvidas